né? Tem mães que é muito rotineiro isso. Mães que têm folga uma vez só na semana, que trabalha de domingo a domingo e tem folga só uma vez na semana. Tem 2 filhos. Qual o problema dessa mãe deixar essas crianças em casa e dar atenção para essas crianças? E passear com essas crianças ao invés de levar para a escola? Custa. Verdade. Não tem prova, tá tudo bem? As notas estão bem? Porque assim, né, não é só fazer isso. Existe um processo para acontecer isso. Existe o processo dela entender que essas crianças estão bem na escola, que estão caminhando, né? E a criança começa a dar esse retorno para você quando você tem esse lado. Porque se a criança tá indo mal na escola, alguma coisa tem. Com certeza. São Se não- sinais, São né? sinais. É. Se não é em casa, é algo com a criança mesmo. Pode sim. ser na escola. Na escola, Tem que fora. entender o que tá acontecendo aí. E sinais são vistos sim, Hugo, porque eu recebo muita procura de mães dizendo que a escola encaminhou. E quando não encaminhou, ela também diz assim, olha, eu percebi. Os alguma professores observaram, Observa, escolas observam, né? A escola é um grande auxiliador, então. né? Isso hoje, né? Porque na minha época tava nem aí. Eu era o menino que Existem orava. boas escolas, Ah, né? Aí a gente nivela algumas coisas, né? Existem boas e existem ruins. Sim, exato. Assim, se a gente colocar num contexto geral, vamos colocar assim, Sim. né? Da região. Vamos pensar na região. Eu tenho pacientes de Ferraz também. E pacientes de Ferraz me procuram com indicação Vindo da escola. Que a escola diz assim, olha, algo tá de errado aqui. Chama a mãe pra conversar e diz, procura um psicólogo. Eu falo isso porque eu era um menino que olhava pra janela. E ficava muito tempo olhando pra janela. Muito tempo olhando pra janela. Por que será? Então, por que será? Eu estou lutando aqui Ficava pra olhar pra você, pra entender a informação, pra poder mastigar aquilo que você tá falando, pra poder criar, né, um raciocínio diante disso tudo. Mas eu não tive nenhum acompanhamento, nenhum profissional e tal. Mas hoje, ainda bem. Por quê? Porque muitas dessas informações, como você citou, Instagram, internet, YouTube, as coisas já estão mais fáceis para poder Sim. você identificar, perceber os sinais, né? Saber que aquela criança apresentou comportamento errado. Errado não, apresentou comportamento diferente. E por que então ele apresentou? Então, existe todo um movimento aí já auxiliando tudo isso, né? Se você puxar no Google, né, o que é TDAH, ele vai dar todos os pontos Ah, para com você. certeza. Né? Se você der um exemplo assim, olha, meu filho não consegue ter foco. Ele fica olhando pra janela, fica olhando pra mosquinha que passa ali. Ele se distrai com uma borboletinha. Então, ela tava aqui, filha da mãe, essa borboleta. E a professora tá lá falando, né? Então, assim, as notas baixas, né? Os sinais estão aí. O que nós precisamos é estar apercebidos, né? De tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Cortando alguma coisa aí. Existe depressão infantil? Sim, Sério? sim. Pra mim é novo, porque Por que uma criança não pode estar depressiva? pra mim Com é novo. sintomas de depressivo. Porque no meu entendimento, ela não, um adulto poderia lidar com uma situação e entender, ter essa percepção de certo e errado e poder lidar com esse tipo de emoção, porque a depressão, né, Tá. vem disso daí. Mas uma criança, ela ainda não tem essa, eu acho, não sei, essa percepção total do mundo, das coisas que tá ao redor dela. Pra mim é novo isso. Tá, mas aí você tá falando de uma criança de quantos anos? 7 anos, 8. 7 anos, sim. 8 anos. Sério? Sim. Eu Caramba. tenho a adolescente diagnosticado com depressão desde os 6 anos de idade. Que absurdo. Desde os 6 anos de idade. Como isso, pô? O que acontece? Um trauma pode ter acontecido ali no meio do caminho.
trauma. Traumatizou a criança a partir dali. Sim. E aí, ela começa a ter comportamentos depressivos. Por Tá? exemplo. Querer ficar sozinha, não querer sair do quarto, ficar muito tempo fazendo só alguma coisa que ela queira ali, ficar no mundo dela, naquele mundo, né? É uma situação de um comportamento que ela começou a emitir ali, né? Uhum. Na adolescência, se descobriu, na verdade, que lá na infância ela já tinha alguns comportamentos depressivos. Entendi. Né? Que ela por um trauma que ela vivenciou, isso por 6, 7 anos de idade, ela vivenciou uma situação que para ela não foi nada bom, e a partir dali ela desenvolveu um transtorno. E ela tem, né, desde os 6 para 7 anos, comportamentos ou situações, né, que ela apresenta que são depressivas. Nossa, pra mim é muito novo, cara. Muito novo. Muito novo. Ó, eu não vou tomar mais né? o seu tempo, mais o seu tempo, né? Seu marido tá aqui, ó, com um porrete atrás de mim aqui. Ai, ai. Mas eu queria, tipo, numa outra oportunidade, talvez aprofundar em determinados assuntos. Claro que não é nada fora daquilo que você já faz. Mas até chegar lá, eu queria ver com você. Eu tenho aqui 9 perguntas. Mas que a gente pegasse isso daí. Consegue? Vamos fazer? Agora? Agora, rapidinho. É rapidinho. Papum. Vamos lá. Qual é o papel dos limites na educação dos filhos? Qual o papel dos pais no limite da educação dos filhos? Vamos colocar as nossas crenças? Tá, As crenças, as crenças. né? Porque como que eu posso limitar algo na sua vida, Hugo, como família, se é algo que você tem como crença? Legal. Né? É difícil mensurar isso, né? É uma pergunta que precisa de uma avaliação. A gente precisa entender quais são os limites dessa família, Sim. né? Eu posso dizer aqui, ó, que pra mim, o primeiro de tudo é tirar o celular da vida da criança. Aí tá o limite. Eu entendo Sim. que a criança não precisa de celular. Entendo. Não precisa. Concordo com isso também. Você tem uma televisão, se você precisa de um momento para você fazer algo que você diz assim, ó, esse é o momento cinema, né? Eu usava muito isso, esse é o momento cinema. Vocês vão ficar assistindo um pouquinho aqui de TV porque eu preciso fazer exatamente isso, né? A TV é uma tela grande que fica na frente e longe da criança. A criança não vai ficar com o tempo todo com o celular postado aqui, né? Aí essa distância é muito favorável para a criança e você deixa ali por um tempo e depois você volta e retira essas crianças. Então, para mim, hoje o que eu entendo assim que o que mais prejudica a infância da criança, um dos pontos principais que prejudica mesmo é as telas. As telas. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!